Fala, torcedor pernambucano que me acompanha aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos. Bora simbora falar de futebol pernambucano, bora simbora falar desse empate do Santa Cruz diante da equipe do Potiguar no Arruda, o futuro do Santa Cruz, as cenas que aconteceram no Arruda, tudo que a gente vai comentar aqui um pouquinho, falar do jogo. Isso pro torcedor do Santa Cruz e pra torcida do esporte, a gente vai falar também um pouquinho da chegada do Diego Souza, né? O Diego Souza está encaminhando sua vinda para o esporte. Tem até um vídeo hoje falando sobre isso e tem algumas atualizações que eu vou falar aqui nesse momento, como um resumo geral do dia e, claro, uma análise detalhada sobre esse jogo do Santa. Mas antes, peço que você, torcedor tricolor, torcedor do esporte, deixa o like, torcedor do Náutico também, né? O canal Pernambucano vai falar do Náutico também, mas peço que vocês deixem o like, vocês compartilhem, se inscrevem aí no canal para eu chegar a mil inscritos e a gente continuar fazendo esse trabalho, né? Lembrando que vocês podem deixar suas opiniões, vocês podem interagir, vocês podem comentar. Então, é bem importante essa interação da gente, tudo bem? Bora falar sobre esse jogo do Santa Cruz, né? O Santa Cruz enfrentou o Potiguar no Arruda, né? O Arruda deu cerca de 14.070 torcedores, mais de 300 mil, pouco mais de 300 mil de renda, né? Então, teve um certo público aí no Arruda, né? Um público que foi apoiar o Santa Cruz. O Santa Cruz precisava vencer o Potiguar, vive uma situação bastante complicada, que eu vou falar aqui sobre essa situação para a última rodada. É uma situação que o Santa matematicamente sim tem chance, mas acima de tudo tem que ter sorte nessa última rodada. Precisava vencer, né, a equipe do Potiguar para ir para a última rodada, precisando de pouco, né, para passar para entrar no G4 de vez e se classificar. Lembrando que se o Santa Cruz não se classifica, se o Santa Cruz não conquista esse acesso, ele vai depender do Retrô, né, para subir e deixar essa vaga para o Santa Cruz no ano que vem, né, porque o Santa Cruz pode ficar sem calendário, tem esse risco sim, a gente não vai falar que não tem, porque tem sim esse risco, né, caso o Santa não venha, caso o Santa não venha ter esse acesso. E a gente vai falar um pouquinho do jogo, porque a partida foi 1-1, né, terminou o jogo em 1-1, né, o empate foi um resultado para o Santa Cruz, um resultado não tão ruim como a derrota seria. Porém, também não foi nada bom, foi um resultado horrível. O Santa Cruz precisava dessa vitória, né? Escapou, obviamente, da derrota e a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu para o Santa Cruz perder esse jogo, né? Sobre o técnico do Santa, né? O Evaristo Pisa chegou recentemente, né? Eu já falei até aqui no canal, também teve um vídeo sobre ele. Eu falei, ó, é um técnico que tem bons trabalhos por onde passou, Botafogo da Paraíba, América de Natal, e talvez ele tivesse um bom trabalho no Santa Cruz caso ele tivesse tempo. Ele não teve esse tempo, né? E mesmo assim, para mim, na minha opinião, ele errou em tentar modificar o time como um todo. Ele mudou cerca de 5 ou 6 peças do Santa Cruz no elenco, tendo que ele teve pouco tempo de treino, ou seja, isso gera uma falta de entrosamento, obviamente é ele que tá treinando lá, né? Mas a gente vê de fora. Mas acaba tendo uma falta de entrosamento dos jogadores, né? O meio do Santa Cruz foi um meio que funcionou para atacar de uma certa maneira, mas não funcionou para defender. Isso acabou deixando espaço, né, para o Wilson fazer o gol do Pacajus não, desculpa, do Potiguar. E esse espaço que deixaram pelo Potiguar acabou sendo crucial para o gol, né? Eu até falei, a gente sabe, é previsível que os jogadores do Santa Cruz vão fazer no jogo. Eles foram para cima, teve até uma postura legal no início, né? Foi para cima da equipe do Potiguar e porém acabou deixando esses espaços. Ou seja, na primeira chegada praticamente, o primeiro contra-ataque que o Potiguar acertou, acabou fazendo um gol no Santa Cruz. E teve outras oportunidades também, como o Santa teve também a oportunidade de abrir o placar, cara. Se o Santa teve duas boas oportunidades, né? Se pode falar assim, antes do gol do Potiguar. Que se o Santa tivesse feito esses gols, o jogo era outra cara, era outro clima, né? O Potiguar começou o jogo um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais observando, estudando o ambiente, a gente pode dizer assim, né? Então, na minha opinião, o Evaristo errou nessa questão de botar muitas substituições, botar um time titular totalmente novo, entre aspas, com jogadores que nunca jogaram entre si, né? O meio, por exemplo, era totalmente novo, né? Gostei do Matheus Alessandro, tá? Acho que o Matheus Alessandro é uma boa peça interessante, é uma peça interessante pro Santa Cruz, jogou bem, né? Tentou ir para frente, tentou atacar, né? Tentou ir para cima dos defensores do adversário, né? Então, o Santa Cruz no segundo tempo marcou com o Maranhão aos 16 segundos do segundo tempo, né? Ou seja, um golaço do Maranhão, chutou de fora da área, a bola entrou. Então, o jogo em si do Santa Cruz, o que aconteceu nesse jogo? Né? Foi um jogo que o Santa Cruz teve chances, não conseguiu concretizar e deixou espaço para o Potiguar jogar, né? Mas eu acho que o principal não foi nem a postura tricolor, não foi nem a marcação tricolor. Eu acho que foi essa questão do entrosamento, essa questão do novo, né? Colocar essa questão para chocar, sabe? Nossa, a gente vai dar uma mudança brusca aqui no time e o time vai corresponder de uma maneira totalmente diferente. Isso não vai acontecer, cara.
Isso não vai... Seria uma ilusão achar, né, que mudando o time todo ia ter um resultado totalmente diferente do rendimento da equipe. A gente está falando de uma Série D do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um campeonato que você não precisa jogar bonito, você precisa vencer. Você precisa fazer gol, você precisa chegar, se segurar, pode jogar feio à vontade. Portanto que vença, eu acho que é isso que o torcedor quer. O torcedor quer sair de uma Série D, né? Então, Série D, Série C, esses jogos principalmente de mata-mata, né, e tem a tabela, é sempre mais um clima mais complicado do que uma Série A e uma Série B que tem um certo ritmo, né, na longa da temporada. Então essa situação, né, ele acabou priorizando a performance, né, algo que ia ser o jogo perfeito, ia ser um checkmate, a gente pode dizer assim, com o Santa Cruz. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí o Santa Cruz vai para a última rodada, como o Santa Cruz precisa ganhar com 2 gols de diferença, né, do Iguatu, e também precisa torcer, né, para a derrota do Potiguar e para uma derrota do Souza. Ou seja, tem uma situação do Santa Cruz que já criou um cenário de caos, né? A gente viu até no fim do jogo que o Arruda teve muita briga, muita confusão na torcida, bombas do lado de fora, enfim, né? Acho isso um absurdo, né? Acho também que o torcedor pode se criticar, pode se manifestar, mas violência não vai levar a nada, nunca levou nada a ninguém, né? Só vai levar a complicar o clube, inclusive o Santa Cruz pode sofrer punições no STJD, né? Por objetos atirados no campo, depredação, confrontos com a polícia, tudo isso pode ser colocado pelo STJD, tá? Então a gente vai aguardar essa situação, mas foi um resultado péssimo pro Santa Cruz, né? O Santa Cruz matematicamente tem muita chance, tem chance sim, matematicamente tem. Mas a gente olhar o contexto, a situação, o cenário do Santa Cruz, o Santa Cruz precisa vencer a última rodada por 2 gols de diferença e ainda torcer pro resultado, cara. Uma situação muito complicada, uma situação que pode deixar o Santa sem calendário. Isso vai muito pelo amadorismo dos presidentes, do amadorismo da diretoria. Então, é bem importante que o torcedor critique, se manifeste, proteste de maneira justa e de maneira pacífica, tá bom? Então, essa é a minha análise, né? Acho que o Santa Cruz foi mais essa questão de entrosamento mesmo, não fez um jogo péssimo, mas também não fez um jogo que tivesse a cara de um time que tá jogando em casa. Não teve isso. Mas, enfim, bora lá falar do esporte um pouquinho, né? Falar aqui, mudando o disco rapidamente para falar do esporte, porque o Diego Souza tá próximo de chegar ao esporte. A gente falou hoje de manhã, eu falei sobre isso hoje de manhã. E aí uma informação do repórter Antônio, lá da Rádio Jornal, ele publicou no seu Instagram, falou também na rádio, deixando aqui uma fonte confiável, né, o repórter, então deixar aqui um abraço para ele também, deixar aqui o devido créditos a ele. Falou, inclusive, que o Diego Souza teve uma conversa com a diretoria do esporte, alinhou a situação com o Ederson Moreira, né, ou seja, ele conversou com o Ederson Moreira, e a expectativa do esporte é que o Diego Souza possa chegar em Recife já na quarta-feira e quem sabe ser apresentado no jogo contra o Vitória. Essa é a expectativa. Ele chegaria para assinar o contrato, o Diego Souza está nos Estados Unidos, estava passando alguns dias de férias com a família até essa situação se resolver, né? Saiu do Grêmio, ele deve passar em Porto Alegre, né? Essas informações todas baseadas na informação do Antônio, tá? Deve chegar em Porto Alegre, organizar as coisas e vir para Recife. Caso não aconteça essa chegada na quarta-feira, deve ser uma chegada dias depois, na quinta ou na sexta-feira. Mas a intenção é essa, que tudo se resolva, tudo bem encaminhado, né, entre o Diego Souza. Faltava alguns detalhes de contrato realmente, de assinatura, tudo isso, né, aqueles protocolos, mas tá bem encaminhado. Eu falei hoje de manhã aqui no canal, tem um vídeo mais detalhado sobre essa situação. Mas é isso, né? Ou seja, teve o aval do Ederson Moreira, teve essa ligação. O Diego Souza vai chegar para sua terceira passagem no esporte, né? Uma terceira passagem. O Diego Souza não é o mesmo jogador de 3 anos atrás, mas também é um jogador que, na minha opinião, pode ajudar, né? Tem uma situação na questão física dele, né? Ele precisa melhorar essa questão física, chegar para ajudar. Não vai ser aquele jogador que vai chegar com o status de titular, agora principalmente, porque tem uma disputa ali com o Wagner Love, ele jogou na mesma posição do Love. Então, eu acho que vai ajudar bastante. Eu acho que o Diego tem essa capacidade, tem essa vontade de jogar no esporte. Ele tem muita habilidade, isso a gente não pode negar. Então, bora aguardar para ver como vai ser a última dança de Diego Souza no esporte. É isso, muito obrigado e até a próxima. Coloca aí nos comentários sobre o Santa Cruz, sobre o Diego Souza, o que vocês acham dessas situações.